Opa, hoje eu vou te mostrar o exato passo a passo. Na verdade, são três passos usados por pessoas comuns para conseguir transformar dados em relatórios. E aí você deve estar se perguntando como assim, Ju, transformar dados em relatórios? Normalmente o que acontece é o seguinte: as pessoas aí têm tido uma base com dados brutos e do nada ela tem uma reunião ou sei lá, algum gerente pediu alguma análise que essa pessoa ela precisa fazer para transformar as dados em algum gráfico, em alguma informação aí para as pessoas que estão numa camada um pouco mais acima de decisão poderem consumir essa informação e talvez tomar alguma decisão aí. E muitas das vezes as pessoas têm uma tabela assim simples que nem essa e não conseguem sair daqui para o tal gráfico, para o tal relatório. Hoje eu quero te entregar os exatos três passos que você vai pegar sua caneta e seu papel, anotar aí passo a passo para você conseguir sair desse ponto A, que são os dados brutos, para o ponto B, que é ter aí os teus gráficos, que é ter uma análise aí minimamente feita, ok? Assim, o primeiro passo, já anota aí o primeiro passo, mapear ou mesmo listar, mapear ou listar todas as informações que pretendo ou que pretende-se mostrar no relatório final. Ou seja, normalmente como é que isso acontece? Aí teu chefe, teu gerente ou supervisor, alguém de uma hierarquia um pouco mais acima, ou talvez você mesmo teve a necessidade de, não, preciso pegar esse dados e fazer um relatório. O primeiro passo é você mapear esse relatório, ou seja, o relatório é o ponto de chegada. Você está aqui, você precisa chegar aqui. A primeira coisa que você precisa fazer é mapear o ponto de chegada. Por quê? Porque não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então assim, se você não sabe muito bem no detalhe o que você pretende fazer, mas você quer mesmo assim fazer, quer fazer uma análise, mas não sei no detalhe, tintim por tintim, o que você quer fazer, muito provavelmente você vai se perder. E isso normalmente tem sido o ponto de perdida de muita gente. Muita gente às vezes nem consegue identificar exatamente o que quer. Se você sabe exatamente o que quer, e aí isso vai abrir espaço para você conseguir aplicar os outros passos e você chegar onde você pretende. Então assim, para economizar o nosso tempo, eu já executei esse passo 1, por exemplo. Tá aqui, passo 1 já foi executado. Listei aqui, pretende-se ver vendas por funcionário, pretende-se ver vendas por época de pico, etc, etc. A gente vai entrar aqui um pouco mais no detalhe depois. Ou seja, passo 1, anota aí, mapear todas as informações que eu pretendo mostrar no relatório final. Por quê? Porque não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Passo número 2, depois de eu mapear, eu já sei qual é o meu ponto de destino. Eu já sei onde é que eu quero chegar. Isso já está claro para mim. Meu passo 1, assim, eu já sei o que eu pretendo fazer. Meu passo 2, opa, escrevi mal aqui. Meu passo 2, deixa alterar aqui também. Aqui tem que ser passo 3. Meu passo 2, se está claro o meu destino, eu preciso adaptar a minha base, de dados para suportar o relatório pretendido. Jogo, como assim? Não estou entendendo. Vou já te explicar. Você tem uma base aqui. A pergunta é: será que essa base do jeito que ela está, eu consigo processar, consigo criar o relatório final para sair para esse relatório sair exatamente nesse formato que se pretende aqui, pretende ver vendas por funcionário, por exemplo. Aqui na minha base de dados tem informação de funcionário? Não. Essa informação de funcionário talvez está numa outra base. Ou seja, por que eu estou a simular aqui esse tipo de exemplo? Porque normalmente no dia a dia é exatamente isso que acontece. Normalmente acontece coisas assim. Normalmente, quando você tem um problema real, quando você vai para as empresas, você encontra um problema real, dificilmente você vai encontrar uma base que ela já está pronta para você conseguir processar aquele relatório que você quer. João, isso não existe, isso existe, mas assim, normalmente não é isso que você encontra. Normalmente você encontra uma base que ela ainda não está pronta. É por isso que eu disse, passo 1, mapeia tudo. Depois de mapear, você precisa ir para a tua base. Você tem a sua lista ali ao lado, né? Você pretende fazer isso. Como você tem a tua lista bem clara, a tua lista vai ser teu guia para você executar o passo 2, para você conseguir adaptar a tua base. Aí você vai se perguntar, ok, tenho essa informação aqui na minha base? Não tenho. Não tenho. Aí você vai executando passo a passo, até você terminar tudo. E o último passo, depois da tua base estar adaptada, você vai simplesmente construir o relatório
final. Você simplesmente vai construir esse relatório. Por quê? Porque se você já tem bem mapeado o que você pretende fazer. Você já tem bem mapeado. Ou seja, a tua base já está adaptada para suportar aquele relatório. Fazer o relatório vai ser assim num piscar de olhos. Vai ser a coisa mais simples. Você vai perceber aqui, porque a gente vai fazer na prática. Nós vamos fazer aqui na unha. Vamos executar aqui os 3 passos. Você vai perceber que não tem como. Todo problema ele passa por esses 3 passos. Então vamos lá. Vamos lá partir aqui, colocar a mão na massa. Vou deixar essa aba aqui só no final. Vamos colocar a mão na massa. Passo 1. Vamos mapear aqui todas as informações que a gente pretende mostrar nesse relatório. Só para você entender, isso aqui é uma base de venda, basicamente. Você tem aqui o mês, quantidade servida, quantidade consumida, produto, etc. Isso aqui é uma base de venda do restaurante qualquer. Eu baixei essa base aqui na internet. São dados fictícios, ok? Então vamos lá, o meu passo 1 diz que eu preciso primeiro mapear tudo que eu pretendo fazer. Então eu já fiz aqui esse exercício de antemão para a gente ganhar tempo aqui. Então vamos lá, eu listei aqui, são 4 coisas que eu preciso ter atenção aqui. Primeiro, eu pretendo se ver vendas por funcionário. Esse gráfico vai ser um gráfico de pizza, vai ser um gráfico de, sei lá, um gráfico de linha, não interessa. Mas eu sei que em algum momento eu preciso apresentar no meu relatório final a informação de vendas por funcionário. Ou seja, eu preciso segmentar, eu preciso saber assim, João em 2020 ou 2019, aqui eu tenho informação de 2019, João, por exemplo, quantas vendas ele fez? Maria, quantas vendas ela fez? Eu preciso ver essa informação por época de consumo, eu preciso saber assim, ok, em novembro e dezembro, que eu estou chamando de época de pico, quantas vendas eu fiz e quantas vendas eu fiz na época normal. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é, por exemplo, no primeiro ponto, você sempre tem que se fazer essa pergunta. Minha base ela está pronta para processar esses dados? Ou seja, eu tenho capacidade hoje de conseguir, do jeito que meus dados estão, eu tenho capacidade de conseguir segregar o meu relatório de vendas por funcionário. Você vem para aqui, vem. Tenho informação de vendas nessa base? Tenho. Cada linha é uma venda. Então, cool. Consigo fazer um relatório para mostrar vendas. Por quê? Porque tenho informação de venda na minha base. A segunda pergunta é, consigo segmentar essa informação para funcionário? Ou seja, tenho informação de funcionário aqui? Não. Então preciso adaptar a minha base. Se eu tivesse informação de funcionário, eu ia chegar aqui, pintar isso aqui, dizer ok, minha base ela está pronta para atender esse primeiro requisito. Só que como eu não tenho informação de funcionário aqui, tenho de venda, porque cada linha é uma venda, mas não tenho de funcionário, então preciso fazer o quê? Preciso executar o passo 2, preciso adaptar a minha base para suportar esse relatório que eu pretendo fazer, para eu poder chegar aqui. Então vamos lá, vamos começar a adaptar essa base aqui. Primeiro passo, eu já trouxe aqui de antemão a informação de funcionários. Como é que está aqui para esse caso hipotético que eu trouxe? Cada categoria, eu sei que fruta está com João, pão está com Maria, bebida está com Antônio, vegetais está com Carla. Assim, normalmente você também vai ter as informações que você vai precisar, normalmente você vai ter, só que elas não vão estar prontas lá na sua base. Então você vai ter que construir uma base que nem eu fiz aqui. Abre uma nova aba, coloca lá a informação que você precisa, para depois puxar a informação para aqui, por aí vai. Aí você, assim, cada caso vai ser um caso. Minha primeira sugestão antes da gente avançar, se você tiver uma tabela assim crua que nem a minha, transforma ela em tabela de verdade. Jogo, como assim? Não estou entendendo. Isso não é uma tabela. Isso aqui é uma tabela. Por quê? Porque como é uma matriz onde você tem linhas de colunas, vai ser uma tabela, mas não está, assim, o Excel não está reconhecendo isso aqui como um objeto, como uma tabela como tal. Para tal, eu sugiro que você venha para aqui para o Insert, converte isso aqui em tabela. Só de você clicar aqui, ele já vai conseguir selecionar toda a tabela, My Table as Headers, ou seja, esse cabeçalho aqui é cabeçalho da minha tabela, assim, aí você bate um OK e você converte isso aqui numa tabela. Você perceberá que já é uma tabela, está aqui o nome da tabela, tabela 2. Se você quiser até pode mudar aqui o nome para table dados. Table dados, como você quiser aí. João, por que você está recomendando isso? Por quê? Porque na altura da gente fazer o relatório, o fato disso aqui estar num formato de tabela vai facilitar aí algumas coisinhas para nós, ok? Primeiro, como a gente vai usar a tabela dinâmica, só adiantando aqui, dando um cheirinho já, como a gente vai usar a tabela dinâmica, por exemplo, no momento que você precisar atualizar essa tabela, só o fato dela estar num formato de tabela, essa atualização ela vai ficar um pouco mais simples, vai ficar um pouco mais fácil aí para você atualizar, por exemplo, as suas tabelas dinâmicas. Então, assim, minha sugestão técnica número 1 é transformar isso aqui em tabela, ok? Estamos aqui a executar o passo número 2, né? Estamos a adaptar a nossa base
há essa necessidade aqui para a gente conseguir construir um relatório e entregar aqui essa solução. Então vamos lá. No passo 2, aqui a minha primeira dica é transforma isso aqui em tabela. Ok, transformou em tabela. Então vamos lá, precisamos trazer informação do funcionário aqui. Como é que a gente faz? Nesse caso aqui, como é por categoria, ou seja, eu sei que para cada categoria, ela está atrelada a um funcionário. Então eu vou fazer um VLOOKUP simples aqui para eu buscar essa informação. João, como é que eu faço um VLOOKUP? Vamos lá. Vai ser aqui. Opa, deixa eu mudar aqui só a língua do meu teclado. Já está. Vamos lá. VLOOKUP. Lookup velho, qual é o valor que eu estou procurando? Ou seja, qual é o meu ponto de interseção? Qual é o valor que está aqui nessa base, mas também está lá? É informação de funcionário? Não. É informação de produto? Não. É informação de categoria. Ou seja, eu sei que aqui nessa base, eu até vou recomeçar só para mostrar aqui. Eu sei que aqui nessa base eu tenho fruta e aqui eu também tenho fruta. Eu sei que aqui eu tenho pão e aqui eu também tenho pão. Então assim, o VLOOKUP, vamos lá de novo aqui, VLOOKUP. Qual é o meu lookup velho? Qual é o meu ponto de interseção entre as duas bases? É categoria. Seleciono aqui categoria. No meu computador eu preciso colocar vírgula aqui pela nomenclatura, tá que ele colocou lookup velho, tá negrito, depois aqui tem vírgula, depois aqui tem table array. Então vírgula, no teu pode ser ponto de vírgula, no meu é vírgula. Como é que eu sei? Porque aqui tá vírgula, tá aqui. Eu tô a interpretar aqui a fórmula, ok? Vírgula, table array. Table array é qual é a tabela, qual é o conjunto de dados onde eu estou procurando essa informação. Eu venho para aqui onde eu tenho, eu vou selecionar aqui a minha table array, ok? Minha table array já está preenchida, o que eu preciso fazer é vírgula. No teu pode ser ponto de vírgula, eu estou lendo aqui. Agora a variável que eu preciso preencher é a coluna que eu pretendo retornar, está aqui negrito até. Qual é a coluna que eu pretendo retornar? É a coluna 1 que tem a categoria? Não, é o nome de funcionário, é a coluna 2. Então vou colocar aqui 2. Como é que eu sei que é 2? Porque eu comecei a selecionar daqui para aqui, então é 1, 2. Vírgula, eu quero fazer uma pesquisa aproximada, uma pesquisa exata. Tem que estar escrito exatamente fruta, assim como está escrito lá. Sim, é uma pesquisa exata. Então vou colocar aqui false, exato match, e vou fechar a parede, vou bater um enter. E tá aí, ele já trouxe aqui toda a informação que eu preciso. Eu vou mudar aqui o nome da coluna para funcionário. Ok? Então vamos lá, estão aí todos os funcionários, Antônio, Carla, João e Maria. Então tá a bater aqui, tá por exemplo aqui, Pão, Maria, se você ver para aqui, Pão, Maria. Então assim, tá coerente. Então vou voltar aqui para meu passo a passo e vou olhar lá. Eu pretendo fazer vendas por funcionário. Consigo agora fazer uma análise de vendas por funcionário. Você volta para aqui para a tua base de análise. Cada linha aqui é uma informação de venda. Não vendas eu consigo. Por funcionário eu consigo porque está aqui informação de funcionário. Ou seja, todas as informações que eu preciso para eu poder entregar aquela primeira visão de vendas por funcionário ou funcionar por vendas, como for, eu já tenho. Ou seja, eu acabei de adaptar a minha base para ela suportar essas informações que eu quero entregar aqui. Ok? De novo você volta para aqui. Pretende-se ver vendas por época de pico. Ou seja, época de pico é novembro e dezembro. Se não for nem novembro, nem dezembro, então não é época de pico. João, por que você está trazendo esses exemplos chatos? Porque normalmente no dia a dia as pessoas elas têm necessidade exatamente assim. Elas pretendem fazer uma análise, porém a sua base ela não está preparada para suportar essa análise. É por isso que eu estou criando esse tipo de exemplo, para você perceber como é que você sai do ponto A para o ponto B, como é que você estrutura essa base, como é que você executa o passo número 2, como é que você adapta a tua base, a tua necessidade para você conseguir entregar o passo número 3, ok? Então vamos lá. Época de pico é novembro, dezembro, época normal são os restantes meses. Eu consigo ver informação de venda aqui? Consigo. Cada linha é uma venda. Consigo ver por época de pico? Não. Como assim não consigo se eu tenho aí um mês? Eu tenho um mês, mas não tem nenhuma informação aqui não tem nenhuma coluna aqui que me diz essa época de pico, essa não é. Ou seja, sempre que você precisar fazer alguma segmentação do teu relatório, sei lá, por funcionário, por época de pico, por alguma coisa, você precisa ter uma coluna com essa informação lá. Ok? É basicamente assim como você tem que pensar. Então, normalmente algumas colunas costumam faltar, você precisa acrescentar essa coluna. Então vamos lá, qual é a lógica aqui? Novembro, dezembro, época de pico. Aqui está em inglês.
Estamos a referir December e November, ok? São esses 2 meses aqui, basicamente. Vou só retirar os filhos. Então, vamos lá fazer aqui. Vamos fazer assim. Vai ser um if dessa vez. Vai ser if, ok? Se vou usar uma outra função aqui, que é a função OR. Por que a função OR? Porque eu quero colocar duas funções lógicas dentro assim, quero fazer um if. Se for, vamos recomeçar. Deixa eu reorganizar as ideias para não te baralhar. Eu quero fazer assim, se for dezembro ou novembro, pega essa. Pega o que eu estou a falar, porque o que eu estou a falar vai se transformar em fórmula. Se for dezembro ou novembro, eu vou chamar isso de época de pico. Se for restantes meses, eu vou chamar de época normal. Então, eu agora preciso transformar a minha fala em fórmula. Então, se for é o if. Se for dezembro ou novembro, existe uma forma aqui é OR. Existe uma forma aqui que é OR, que eu já vou abrir parênteses. Ele diz assim, teste lógico 1. Qual é o meu primeiro teste lógico? Se esta informação que está aqui for igual a abrir plicas como texto novembro. Se for novembro, ok? Esse é meu primeiro teste lógico, vírgula. Ou meu segundo teste lógico, se essa informação aqui de mês for dezembro. December, está em inglês aqui. Fechei. Ou seja, se meu mês for novembro ou dezembro, é por isso que usei o OR, vírgula. Se for novembro ou dezembro, você faz o quê? Chama isso aqui de época. Opa. Deixa eu ver meu teclado aqui, ele precisa estar em português. Não, mas não precisa acentuar não, vou deixar assim. Época de pico. Vou fechar aqui, vírgula. Se não for nem dezembro, nem novembro, vai ser época normal. Vou fechar parênteses. Aliás, explica, eu vou fechar parênteses do if. Atenção que eu estou fechando parênteses do if, é isso mesmo? Deixa eu olhar aqui, esse parênteses vermelho fechou aqui. Este preto fechou lá, vou bater enter. E aí foi. Aqui podemos chamar aqui de pico. Informação de pico. E podemos ver aqui, vamos lá filtrar aqui novembro, dezembro. Novembro e dezembro. Está aqui, época de pico. Podemos filtrar demais meses, excluindo novembro e dezembro. Está aqui, época normal. Agora você está entendendo a lógica, né? Sempre que eu preciso fazer um relatório em que eu segmento por informações, eu preciso ter colunas com aquelas informações que eu quero segmentar. Normalmente as colunas não vêm todas, eu preciso adaptar a minha base para suportar isso, ok? E aí também tem uma coisa que eu sempre digo, normalmente qualquer problema que você vai resolver, problema real, não problema fictício, mas normalmente problema real, você não consegue sair dele sem dominar as funções de if. Então assim, se você está com dúvida, que chegou até aqui, está com dúvida, if, João, não estou entendendo o if, como é que funciona muito bem, aí eu sugiro que você vai assistir uma aula nossa que a gente desmembra aí a função if. Assim, a gente dá uma aula mais de 30 minutos só a falar da função if, para isso entrar na sua cabeça. Porque essa faz parte daquelas funções cruciais que você não tem como. Você precisa dominar ela para você poder se tornar aí um expert em Excel, ok? E você que chegou até aqui, pelo amor de Deus, já deixa um like, já mostra que está vivo aí. Vamos lá avançar. João, pretende fazer uma análise de vendas por pico de novembro a dezembro, época normal. Tá fechado esse ponto, tá, porque cada linha é uma venda e eu tenho aqui informação de pequeno. Não vou conseguir fazer o gráfico que eu quiser, não interessa se é gráfico de piso, é gráfico de bar, não interessa isso, mas assim, a base ela tá adaptada. Eu estou executando aqui o passo 2, a minha base ela nesse momento está adaptada para entregar aquele ponto número 2 aqui. Pois aqui tem mais um ponto número 3, pretende verificar faixas de quantidade servida. Como assim? Aqui não temos informação de quantidade servida. Eu quero saber, por exemplo, nesse relatório,
Quais são as faixas? De 1 a 50 vendas, de 50 a 100 vendas. Quero olhar um relatório e olhar isso por faixas. Já eu consigo? Não. Por quê? Porque aqui eu tenho informação de vendas, cada linha é uma informação de vendas, mas eu não tenho nenhuma coluna me dá informação de faixa. Tenho quantidade servida, mas não tenho faixa. Normalmente é assim que acontece no dia a dia. Eu tenho a certeza que você trabalha em algum lugar, você sofre com isso. É por isso que eu estou trazendo aqui uma solução. Ok? Então vamos fazer aqui informação de faixas. Vamos lá. Se a quantidade servida for menor ou igual a 50, então eu estarei na faixa de 1 a 50. Se não, estarei numa outra faixa. Eu vou preencher depois, vou fechar parênteses. Já começou a preencher aqui, está aqui, por exemplo, de 1 a 50, 1 a 50. Aqui passou, então não está preenchido. Então vou colocar aqui faixas. Vou alterar aqui a minha coluna para faixas. E agora eu vou começar a finalizar minha fórmula aqui. Ok? Fazer um outro if aqui dentro. Se essa informação for menor ou igual a 100, então eu estou na faixa de 51 a 100. Se não, é uma outra faixa. Ok? E aí vamos lá continuar aqui. Essa outra faixa. Se minha informação aqui for menor ou igual a 150, então eu estou numa faixa de 101 a 150. Só para padronizar como é que eu dei espaço, eu aqui também vou dar... Aqui eu também vou dar espaço. Aqui eu também vou dar espaço. Então assim, jogo, qual é a parte mais chata? Qual é a parte mais difícil? Qual é a parte mais complicada? Qual é a parte mais densa? É a parte... Eu passo o número 2, você precisa adaptar a tua base, a tua necessidade. Porque o relatório você vai rir aqui, tão simples que vai ser. Ok? Você vai rir de tão simples que vai ser. Se não, estou na última faixa aqui, ok, esta aqui já saiu aqui 126, está nessa faixa. E vou trabalhar aqui mais uma faixa, if, mais um if, aqui aí um monte de ifs. Você que está baralhado, vai lá para a aula de ifs que você vai pegar aqui amanhã, ok? Se for menor ou igual a 200, então eu estou na faixa de 151. Deixa eu dar espaço a 200. Se não, eu estou numa faixa superior a 200. E pronto, está aí já. Por exemplo, aqui estamos na faixa de 101 a 150, de 1 a 50, faixa superior a 200. E está aí minha base pronta. Pretende verificar informações entre faixas. Está aqui. Estão aqui as faixas. Meu último ponto aqui diz assim, pretende-se filtrar as informações por data. Já é possível filtrar informações por data? Óbvio, aqui a data já está aqui, então precisa adaptar alguma coisa? Não precisa, minha base ela já está pronta para eu conseguir filtrar os meus dados por data. Então assim, passo 1 ele foi executado? Sim, passo 1 foi executado, eu mapeei, eu listei tudo que eu preciso fazer. Passo 2 está executado, minha base está adaptada para suportar o relatório que eu pretendo fazer, o relatório que as premissas que eu listei no passo 1, está. Qual é o meu último passo, Jô? É construir esse relatório. E aqui você vai dar uma risada, tão simples que isso aqui vai ficar. Aí assim, como é que eu normalmente faço? Normalmente a primeira coisa que eu faço é, eu abro uma nova sheet, vou chamar aqui essa sheet de relatório. Já por que você não fez isso antes? Porque eu quero te entregar aqui assim, eu quero que você veja como é que eu faço, que é para você pegar. É exatamente assim, um passo a passo. Vou adaptar aqui uma coisa assim, bem simples, bem rapidinho. Me imagino, vai adaptar isso aqui uma coisa bem rápida. Fazer um relatório básico aqui. Posso tirar as linhas, posso tirar apenas as grids. Assim, vou fazer um rascunho aqui de um relatório. Fazer um rascunho mesmo. Posso pegar essa base aqui, selecionar tudo, mudar aqui o fundo. Assim, estou a montar um rascunho mesmo aqui, só para você ver aqui
como é que faz. Porque às vezes eu trago a base pronta e depois você fica, mas eu não tenho um acabamento como o dele. Então assim, estou a fazer um rascunho do zero, que é para você pegar aí como é que a gente faz aqui, ok? Vamos lá. Deixa eu inserir um título qualquer aqui. Relatório de vendas. Pegar ele, aumentar um bocadinho aqui, pegar esse fundo, trabalhar aqui no outline, no fill, pegar essa informação, mudar aqui a cor. Está aqui nosso relatório de vendas, vou aumentar mais um bocadinho o tamanho, deixar ele negrito. Ok, aqui a gente vai desenhar o nosso relatório de vendas. Então vamos lá aqui para dados, onde nossa base ela já está prontinha. Basicamente o que você precisa fazer é vir aqui para o Insert Pivot Table, tabela dinâmica. E ele já diz aqui, Table Dados. Se você for a ver aquela dica que eu tinha dado, transforma a sua tabela numa tabela. Ô, como assim? Volta lá, você chegou até aqui sem ter visto essa parte, não anotou? Volta lá para perceber. Como a minha tabela tem dados, aqui ele diz Table ou Range. Em vez dele selecionar uma range, ele selecionou minha tabela. Amanhã, quando essa minha tabela ela crescer, ter mais linhas, vai ser fácil para atualizar a minha tabela dinâmica. Por quê? Porque a minha fonte de dados aqui é uma tabela, ok? Onde é que eu vou inserir? Numa nova sheet? Não, eu vou inserir numa sheet existente. Qual é a sheet existente? É aqui onde eu vou desenhar o meu relatório. Vou inserir aqui nessa aba aqui no início. Não, posso esconder um bocadinho aqui, porque aí eu vou deixar os meus gráficos. Posso inserir aqui e bater um OK. E está aqui a nossa tabela dinâmica, ok? Está aqui a nossa tabela dinâmica. Vamos voltar para aquele nosso rascunho aqui. Deixa eu abaixar ele para aqui, para a gente começar a ver. Pretende-se ver vendas por funcionário. Amigo, daqui já está simples. Você vai chorar. Você vai ficar chocado, tão simples que já está. Executou o passo número 2. Relatório automático, é simples. Tá assim, tá canja agora, ok? Pretende-se ver vendas por funcionário simples. Eu sei que vende qualquer informação aqui. Aqui na minha tabela dinâmica, como eu vou colocar a câmera aqui no canto superior direito, eu não sei se você vai ver. Deixa eu puxar um pouco. Espera aí. Ok, eu espero que você veja aí, né? Mas vamos lá. Deixa eu puxar isso aqui para cima. Puxar isso aqui para o lado. Vamos lá, aqui na minha tabela dinâmica, como é que vai funcionar aí? Como é que vai funcionar? Um momento só, estou a tentar adaptar aqui a tela. Vamos lá. Quantidade de vendas. Quantidade de vendas é qualquer linha. Aqui posso pegar o item ID, deixar aqui no valor. Aqui está somar, eu preciso só contar. Seleciono aqui Value Fields e muda para Count. Ok, é a quantidade de linhas que tem lá. Se você vier para aqui para dados e vir aqui contar o número de linhas, está aqui 401. Está aqui 401. Então é isso. 401 é o que nós temos aqui. Por funcionário, aí você precisa pegar a informação do funcionário, jogar aqui, por exemplo, na linha. E aí já está. Você já tem aqui informação de funcionário por... Informação de funcionário, ou seja, a quantidade de vendas por funcionário. Aí eu vou fazer um Ctrl+C, vou selecionar essa tabela e duplicar ela para eu ir pegar a nova informação. João, não era para fazer um gráfico? Calma, jovem, vamos chegar lá. Estou preparando a tabela primeiro, porque um gráfico, na verdade, ele só existe em cima de uma tabela. Eu estou careca de repetir isso. Então, assim, quer fazer um bom gráfico? Faça primeiro uma boa tabela. Então, assim, a primeira premissa é funcionário por venda. Eu já tenho aqui funcionário e venda. Gráfico, relaxa, vai ser simples. Já tenho aqui a tabela, ok? Segunda coisa que eu preciso entregar aqui. Cadê o passo? Tá aqui. Pretende ver vendas por época de pico. Eu já adaptei minha base, já tem época de pico. Vou tirar funcionário, vou pegar pico. Tá aqui. Época de pico, 61 vendas. Época normal, 340 vendas. Tá simples já para fazer. Tá simples. Qual é a próxima informação que eu preciso? Faixa, ou seja, a quantidade de vendas por faixa. Copia esse negócio, joga aqui embaixo, tira pico, vai buscar faixa. Ou seja, o passo 3 é o passo mais simples de ser executado. O passo mais hard de ser executado é o passo número 2. Só quando você executa muito bem o passo número 2,
Quando você adapta a tua base, fazer relatório é brincadeira de criança. Fica assim, é chupeta na boca, man. Fica bem simples. Ok? Jô, eu quero que isso aqui fique ordenado. Isso não está ordenado, ok? E perceba de facto que isso aqui não está ordenado. Qual era a coisa mais sensata que eu deveria ter feito aqui? Era ordenar aqui na base. Eu poderia ter feito assim. Vamos lá ordenar aqui bem rapidinho. Eu poderia ter feito assim. Aqui, por exemplo, tinha que ser 0 ponto espaço. Só para poder ordenar. Aqui 1 ponto espaço. 2 ponto espaço. 3 pontos espaço. 4 pontos espaço. Tá aqui ordenadinho. Volta para aqui. Dá um right click, refresh, tá aqui. Ordenado. 0, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, já tá ordenadinho. Meu último passo. Cadê? Pretende-se filtrar as informações por data. Aí assim, data eu já tenho. Eu poderia fazer aqui um relatório de vendas por data, ou eu poderia inserir uma segmentação de data. Jogo, como assim? Não estou entendendo. Quando você seleciona aqui por cima de uma tabela, você vem para aqui para fazer analyze, você vem, pode inserir, por exemplo, um slicer. Você pode pegar aqui data e bater um aqui. E aqui você tem informação de data. Ixi, não tá muito bom não. Aqui eu acho que eu tenho informação de mês lá. Posso pegar aqui por mês, por exemplo. Assim, data ia ficar bem se eu inserisse, por exemplo, se eu viesse aqui e inserisse um timeline, mas eu não quero entrar nisso. Eu vou deixar aqui informação de mês. E aí uma coisa que você precisa fazer é ligar esse filtro a todas as tabelas. Como é que faz? Right click nele, report connection e conecta ele a todos os outros relatórios. Então aí já fica simples aqui, ok? Jô, a sério. Você vem para aqui, por exemplo, pega janeiro, ele filtrou aqui em todas as bases. Você pega março, ele filtrou em todas as bases. Então agora está simples. Vou pegar ele e já vou trazer aqui para o ponto central onde vai ficar o meu relatório, ok? Vou deixar ele aqui. Se você quiser aí pode brincar um bocadinho com as cores dele. Assim, já estamos na parte de report, já estamos na parte de shinar, de fazer uma coisa bem bonitinha. Aqui na minha primeira base, deixa eu só afastar um pouco aqui. Eu até já posso desenvolver isto aqui, né? Já posso desenvolver isso aqui. Neste primeiro, o que você precisa fazer é chegar aqui e começar a inserir os gráficos que você quer, por exemplo. Aqui assim, informação de vendas por funcionar. Posso inserir um gráfico desses mesmo. Posso vir para aqui. Faço assim. Posso inserir, remover isto. Posso mudar o título aqui total. Ou vendas. Vendas por funcionário. Pode-se remover esses negócios. Idol. Pode remover isto. Assim, daqui já é Shine. Eu praticamente já te entreguei o que eu precisava te entregar. Eu já te entreguei, ok? Vou construir mais um gráfico. E o último gráfico fica por si. Vou pegar esse aqui e posso inserir, por exemplo, aqui um gráfico de rosca. Um pie chart aqui. Chegar aqui, posso... Ok, mas claro que não vai ficar muito bem aqui, né? Deixa eu só fechar esse negócio. Deixa eu fazer assim. Tem alguém que está me ligando. Espero que o microfone não esteja a pegar essa vibração aqui do meu relógio, do meu... Vou fazer idol. Ok. Picos. Vendas. Vamos lá. Vendas por pico. Alguma coisa assim. Ok. Como eu sou bonzinho, vou fazer esse último gráfico para você também. Como o João é bonzinho, ele vai fazer esse último gráfico para você também. Como o João é bonzinho. Então assim, acabei te entregando aqui um gráfico dinâmico, ok? Esse é um gráfico dinâmico.
Mano, ficou bem isso aqui. Alinha aqui os negócios. E tá aí, tá? O resto assim, o resto é capricho, não vou caprichar. Meu objetivo era te entregar o passo a passo, vendas por faixas. O passo a passo para você conseguir sair aí de dados brutos para um report. Então está aqui, vendas do mês de abril, vendas de fevereiro, por aí vai. Então assim, está aí o nosso gráfico, o nosso gráfico. Você depois pode pintar isso aqui, adaptar, mas assim, meu objetivo principal, eu espero que tenha atingido, era te entregar esse exato passo a passo para você poder atingir esse objetivo. Pelo amor de Deus, não chega aqui sem deixar um like, tamanha ingratidão. Espero que tenham gostado. Meu nome é Luiz J e te vejo na próxima aula.